Olá, meus irmãos, Pai Jonathan aqui novamente. Essa é a nossa aula número 5. Nós vamos falar sobre Congá, sobre as imagens, sobre Roncó e sobre a Ganga. Então, vou pedir primeiramente para que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Não esqueça de dar aquele like que nos ajuda muito. Comentem à vontade no vídeo, fiquem muito à vontade e nós vamos dar sequência para o nosso curso de Umbanda. Eu sou o Pai Jonathan de Oxalá, sacerdote do terreiro de Umbanda Aprendiz de Caboclo. Pessoal, então assim, nessa aula nós vamos focar nesses 4 temas: Congá, imagens, Roncó e Ganga. Primeiramente nós vamos falar sobre o Congá. Então, lembrando que o que eu falo no vídeo nem sempre está no PDF. São duas coisas separadas, duas coisas diferentes. Então, primeiramente, o Congá em si, de um terreiro, igual esse que está aqui atrás, de fundo do nosso vídeo, ele é aonde ficam as imagens consagradas tanto para os orixás quanto para os espíritos, para os eguns. É onde ficam os assentamentos, as firmezas. É o ponto central do terreiro. É o local aonde as energias emanam, trazendo boas influências, boas energias para todos os filhos que estão na casa. É no Congá que nós temos todos esses objetos litúrgicos, esses objetos consagrados, que trazem uma representação, que traz a fisionomia, né, para poder representar um orixá, para poder fazer uma analogia de como ele é, de como se portava aquele orixá. O mesmo para os eguns. Então, como seria a imagem de um preto velho, de um caboclo. O Congá em si tem terreiros que trabalham com o altar e não com o Congá. A diferença é que o altar, normalmente, ele não é na parede, ele não tem as suas imagens todas colocadas na parede em si. O altar, ele é uma mesa, mais ou menos uma mesa, um balcão, onde essas imagens, os assentamentos todos ficam sobre essa mesa. Há terreiros que tem ambos, há terreiros que só tem um, há terreiros que tem os dois. O que importa o Congá é o fundamento principal, é o ponto de força, condensador que emana essas energias para o salão. Ele tem várias funções, tá? Para que ele serve? A primeira coisa para se pensar é para que ele serve. Dentro do Congá, nós temos bem no centro, aqui ó, dá para ver? Esse centro do Congá, cada terreiro tem de uma forma, ele é o chamado PG. Ele é o ponto de força principal, ele é o assentamento. Tem Congás que é consagrado à imagem do caboclo e daí ele fica no PG. Tem terreiros que, como o nosso Congá tem o assentamento, tem ali o otá, que é um jarro de barro, né? Tem terreiros que tem um assentamento no chão, na frente do Congá, que é a firmeza dele. Então, o PG do Pai de Santo, ele é cuidado apenas pelo sacerdote. Porque assim como a maci dele, é um pedaço dele, é a energia dele que está ali. Então é um pedaço que ele coloca um pouco da energia dele no terreiro. Então eles ficam interligados os dois, o sacerdote e o seu Congá, o seu PG. Além disso, para que ele serve? O Congá é a porta de acesso dos espíritos. Então, nós já conversamos um pouquinho lá nos vídeos atrás a respeito de como funciona a trunqueira, que quando a gente canta lá para Exu nos abrir o terreiro, ele libera para que as pessoas que estão entrando entrem com os espíritos. Quando a gente abre a gira e fala está aberto a nossa gira, nós estamos dizendo aqui para o Congá, essa porta aqui que existe, abra ela, abra a porta e agora deixe que as linhas que nós estamos chamando, essas energias fiquem emanando e possam trabalhar aqui conosco. É como se nós estamos dando a permissão para abrir a porta. Mas aonde está a porta? É aqui, é o Congá. O Congá é que faz isso. Então a principal função dele é de manipular as energias, irradiando para o salão aquilo que é necessário para o momento, retornando aquela energia para o Congá, condensando aquilo, determinando para qual polo isso deve ser encaminhado, polos negativos, polos positivos, e encerrando aquela energia e retomando o fluxo. Então ele é um fluxo constante. Pense no Congá como um coração do terreiro. Ele está lá batendo. O coração, enquanto ele bate,
Ele bombeia sangue e ele está repegando sangue do corpo. Os biólogos que estejam me assistindo, me desculpem se eu falar alguma coisa errada, mas o meu entendimento é que o sangue passa pelo coração, oxigena novamente o sangue e devolve para todo o corpo. Basicamente é isso. Eu só não lembro ali se é as veias ou as artérias. Mas o Congá funciona do mesmo jeito. Ele capta toda a energia que está no ambiente, no terreiro, passa por ele condensa aquela energia, encaminha, nutre ela, deixa ela agrupada com a energia necessária e devolve para o salão. Então ele fica fazendo esse fluxo. Quando estamos ali cantando para Ogum, vamos abrir a gira e vamos chamar Ogum. Saravá São Jorge, Saravá Ogum Guerreiro, e começou a cantar para aquela linha. O que o Congá faz? Ele pega toda a energia que está sendo emanada no terreiro, toda aquela energia de canto, a energia das palmas, a energia do pensamento dos filhos, a concentração, ele agrupa tudo aquilo e direciona para a linha específica, no caso Ogum. É como se aqui o Congá agora pegasse tudo aquilo, aquela energia e ele manda para o astral. Aquela energia encontra pelo seu polo magnético a linha de Ogum e abre esse caminho, digamos assim, abre esse processo onde os espíritos de lá vão poder ter acesso aqui. É isso que o Congá faz. É para isso que ele serve, para ser um direcionador de energias. Alguns estão chegando e assim está se fluindo. Quando um terreiro ele trabalha com mais de uma linha junto, ele está tocando o seu trabalho, vamos, por exemplo, está trazendo a linha de Ogum junto com a linha de Oxóssi, junto com a linha de Xangô. É comum alguns terreiros trabalharem com isso, eles chamam de cabo de guerra. É um nome dado apenas, tá? Que são os 3 caboclos de frente da Umbanda para trabalhar. Com isso, o nosso Congá, ele precisa agora estar agrupando as energias e direcionando para 3 fluxos diferentes cada uma delas. Então, quanto mais estrutura tem o seu Congá, quanto mais firmeza tem a sua corrente, quanto mais firmeza tem a sua casa, mais fácil é do Congá trabalhar essas energias e direcionar elas. Conforme o sacerdote vai evoluindo na sua casa, ele vai, vamos dizer literalmente assim, aprendendo a tocar a sua casa. Ele conhece bem a sua casa. Que diferente de você montar um terreiro, qualquer um pode montar. Um filho que entrou hoje na Umbanda, passa 2 semanas, ele pode dizer: eu vou tocar em casa, monta seu Congá em casa e faz. Ele pode tocar em casa? Se ele estiver fazendo certo, pode. Mas, diferente desse filho, quando você monta um terreiro, você tem que conhecer como agir um terreiro. Conhecê-lo, como ele funciona. Porque chamar espírito, qualquer um chama. Incorporar espírito, qualquer um incorpora. Saber que espírito está baixando, de que linha que ele está vindo, como tratá-lo. Se não é um trevoso, um egum, se não é um obsessor, se não é uma outra linha se passando, se não é simplesmente um animanismo da pessoa. Animanismo. Eu acho que eu estou apontando sempre pro lado errado que aparece aqui, né? Tudo isso é importante, a pessoa entender o seu terreiro, conhecer o seu terreiro. Principalmente o sacerdote. Ele tem que conhecer, tem que ser um pedaço dele. Ele tem que saber quando o terreiro está com dor de cabeça. Tem que saber quando o terreiro está necessitando de uma vela, de água, da presença, da energia, tudo isso. Isso leva tempo. Não existe uma regra de quanto tempo, mas leva tempo para o sacerdote conhecer a sua casa. Tá? Então, o Congá é o ponto principal. As funções dele eu já expliquei algumas, mas uma das principais que eu ainda não falei é a do magnetismo. Ele é um grande imã. Pense nele como um grande imã. Ele vai atrair tudo que tiver no salão, tudo. Todos os pensamentos, todas as energias, todos os trabalhos, ele atrai tudo aquilo. Ele limpa aquilo, ele direciona aquilo. Além disso, esse Congá, dessa forma, sendo um grande imã, aquilo que não estiver de acordo com a energia do momento, ele repele. Tá? Então, há pessoas que falam que ele é um grande polo magnetizador do terreiro. Então, você está abrindo o seu trabalho, então está extraindo energia positiva. Lembrando, energia positiva e energia negativa não quer dizer energia boa e energia ruim. Tá? Exus e pombogiras, principalmente, trabalham com energias negativas, mas eles não trabalham com o mal, eles não são ruins.
Trabalhar com energia positiva quer dizer fornecer energia, quer dizer ceder energia, doar. Trabalhar com energia negativa quer dizer captar aquilo, quer dizer absorver, tirar da pessoa. Por isso que nós temos linhas diferentes de trabalho e cada uma tem seu polo magnético diferente, tem seu elemento de trabalho diferente. A energia de Ogum que chega para fornecer energia, a energia de Exu que chega para absorver energia. Precisamos fazer um descarrego com os caboclos. Eles usam o charuto, que a fumaça vai absorver energia. Então a fumaça do charuto é um polo magnético negativo. No entanto, o fumo do charuto, ele é positivo, porque ele vai fornecer para o médium um estado mais concentrado de energia. Então, nós vamos ter em outras aulas, em outros vídeos, esse tema mais focado sobre cada elemento do trabalho, quanto ele influencia no espiritual da pessoa. Mas o principal desse vídeo que eu quero dizer é: abrir um congá, fazer um congá, todo mundo faz. Eu tenho um congá aqui na minha casa, eu tenho um congá no terreiro, eu tenho um congá só nesses dois lugares. Mas congá todo mundo pode fazer. Congá todo mundo pode ter na sua casa. Firmado, acender umas velhinhas, consagrá-lo. Entender o congá e deixá-lo cruzado, firmado e pronto para trabalhar com energias é outra coisa. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter firmeza, você precisa ter estrutura espiritual. Tá? Porque não entendam como qualquer um poderia fazer um congá e tocar giga na sua casa. Não é assim. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter estrutura espiritual. O que é isso? É saber identificar quem chegou, quem está chegando, que espírito é aquele, como ele se porta. E para isso, como que você vai reconhecer esse espírito, de que grau de luz ele é, quem é ele, se não tiver um comando ou um espírito de outra linha que possa responder quem é ele, da onde ele é. Então, por isso que sempre as nossas religiões afros, elas sempre foram a tradição de os conhecimentos passam de pai para filho. É sempre o babalaô que passa para o iaô e assim por diante. Na Umbanda isso foi herdado. É o pai de santo que passa para o pai pequeno, que passa para os capitões, que passam para a corrente, e assim todo mundo vai galgando. Nem todo médium de corrente vai um dia virar pai de santo. Nem todo médium de uma corrente vai virar pai pequeno. Nós falamos um pouquinho ali no vídeo de hierarquia, mas eu acho que não deixei bem claro. Que a pessoa vestir o branco e participar de um terreiro, ela tem que ter a noção de: eu estou no terreiro porque eu quero fazer a minha parte, quero fazer a caridade, quero louvar o sagrado e ajudar, ou não, eu quero me graduar, me dedicar e subir os postos na hierarquia de um terreiro, porque eu quero virar pai ou mãe de santo e eu quero tocar a minha casa. Então, o que eu recomendo para um filho desse é: fale com seu sacerdote. Chegue para ele e fala: pai, eu estou na sua casa, eu estou aqui, mas eu desejo que no futuro eu tenha a minha casa. Então eu desejo que o senhor me ensine, que eu vou continuar aqui, mas no momento certo eu quero que o senhor me consagre um pai ou mãe de santo, para que eu toque a minha casa e continue divulgando. Isso é importante para que, para o sacerdote, ele entenda que ele já tem um filho que precisa ser designado para aquela função. Então ele vai dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de conhecimento para aquele filho. Algumas obrigações, algumas coisas, ele vai trazer esse filho mais perto, para que ele aprenda como fazer aquilo. E para que o filho não fique frustrado em, digamos, ele tem esse desejo, mas nunca falou. E ele ficou 20 anos no terreiro e continuou como médium, trabalhando, dando consulta. E aí ele começa a reclamar que o terreiro dele não é bom. Ele começa a reclamar que o pai de santo dele não é bom. Porque, ó, eu tô lá trabalhando 20 anos da minha vida e nunca viu que eu tinha predisposição para ser pai de santo. Aí ele sai do terreiro, acha um outro terreiro qualquer, um terreiro X aí, paga e compra uma guia. Compra uma guia e põe no pescoço. E agora eu sou pai de santo. Não, mas por que você saiu lá? Não, porque lá ele não quis me fazer. E aí começa a falar mal daquele pai de santo. Mas você nunca demonstrou esse desejo para ele, tá? Essa observação eu queria fazer porque eu esqueci de falar disso no outro vídeo e é importante isso. Os médiums hoje no terreiro, muitos têm
a vocação para alguns cargos. Mas muitos não querem, muitos só querem fazer o seu papel, só querem ajudar, só querem estar ali junto. Então, é importante que se você tem a vocação, se você quer isso, fale com o seu sacerdote, fale com a hierarquia da sua casa. Não deixe esse sentimento ser preso lá dentro que vai lhe fazer mal, tá bom? Bem, pessoal, continuando o vídeo, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, que é muitas coisas. Agora vamos falar sobre imagens, tá? Imagens, aqui ó, imagem de Xangô, vamos colocar aqui em cima, ó, imagem de Oxóssi, eu tô difícil de acertar os dedos aqui hoje. Imagem de Iemanjá, todas as nossas imagens aqui. Bem, as imagens de um congá, de um terreiro em si, elas foram feitas de acordo com a intuição, de acordo com o que foi passado para um artista que moldou essa escultura, certo? Primeiro, antes de tudo, eu vou colocar aqui em cima, escrito em letras garrafais, orixás de Umbanda e Candomblé são negros. Orixás são negros. Nenhum orixá é branco, tá bom? Todas as nossas imagens do congá, todas elas são brancas porque elas representam santos católicos devido a um sincretismo. O que é sincretismo? Vou escrever aqui, ó, sincretismo. É a relação que foi feita entre um orixá africano com um santo católico. Como isso se deu? Os escravos que estavam em cativeiro, que estavam escravizados, os negros, né? Eles começaram a ser forçados a aprender a religião católica. O europeu, com seus jesuítas, começou a forçar o índio e o negro a aprender o cristianismo, a aprender o catolicismo. E aí isso começou a quebrar a cultura indígena e a cultura africana, dependente de qual nação seja. E conforme o tempo foi fluindo, o negro, para poder continuar louvando o seu orixá, ele fez o seguinte: essas imagens que eram cultuadas de santos, elas eram ocas. A maioria das nossas imagens de gesso hoje em dia também são ocas. Então esses negros, eles tiravam o fundo da imagem, colocavam embaixo da imagem, dentro dela, o otá. O otá, eu vou colocar aqui do ladinho, aqui, tá? É a pedra do orixá. Se fundamenta ela, se consagra ela, se coloca elementos nela, e aquilo agora é o coração pulsante do seu orixá. Então esse otá, essa energia, se colocava dentro da imagem e fechava-se com barro ali, pronto. O jesuíta via agora o negro ajoelhado rezando para Jesus Cristo. Mas dentro da imagem de Jesus Cristo estávamos com o otá de Oxalá. E aí surgiu a frase, o santinho do pau oco. Porque os negros colocavam os seus otás dentro dessas imagens para poder fazer uma relação e continuar cultuando o seu orixá. O sincretismo se deu por causa disso. Quando nós formos falar dos orixás ali no módulo 2, eu vou estar dizendo qual que é o sincretismo de cada orixá e por que da relação. Então, por que São Jorge foi sincretizado como Ogum? Por que Oxum é Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora Aparecida? E assim por diante. Mas começamos por aí. De todas as nossas imagens do congá dos orixás, a única delas que não é de um santo católico é a imagem de Iemanjá, que está aqui, ó. Tá aqui. Tá? A imagem de Iemanjá, quando ela foi criada, essa imagem aí, ela tem uma história bem bonita. É o seguinte, na década de 50, o marido da doutora Paz Leme, ele quis fazer uma homenagem para ela. Ela era de Candomblé, ela era filha de Iemanjá, e ele quis fazer uma homenagem para ela e contratou um artista e fez um quadro para ela. Um quadrinho bonito. Eu vou colocar aqui do lado o quadro para vocês. Deixar ele aqui um tempinho enquanto eu tô falando. E nesse quadro, deixa eu vir um pouquinho aqui pro lado para não atrapalhar a imagem. E nesse quadro, o que ele fez? Era ela sobre as águas, vestida de azul. Ela era morena, não era negra, ela era morena, com cabelos longos. E essa imagem, esse quadro, né, ficou muito tempo num terreiro. E os escultores começaram a olhar aquela imagem, olhar aquele retrato, e não, essa é Iemanjá, e fizeram a imagem de Iemanjá, que é essa aqui. Então, a origem dessa imagem é esse quadro. Tá? Há histórias que dizem que essa imagem também ela representa Janaína,
uma mulher que morava na beira do rio, que morreu no mar. Eu vou tentar buscar a história certinha e vou daí publicar aqui para vocês com um vídeo da história de Janaína. Mas eu não tenho um relato se essa história ela é verídica ou não. Aqui é verídica, é esse quadro que ele existe até hoje. E, se eu não me engano, ele está no terreiro. Eu vou colocar aqui na foto o nome do terreiro junto embaixo da imagem, tá bom? Então, a única das nossas imagens que não é de um santo católico, nem de um orixá, é essa, que representa, é uma representação. Poderíamos dizer que é a única imagem genuinamente umbandista. É a única que representa o orixá da Umbanda. Porque ela foi feita uma homenagem de uma filha de Iemanjá e foi criada uma escultura que representava essa relação da filha de Iemanjá. Tá bom? Então, imagens seriam para isso. Mas para que serve imagem no terreiro? Para que tem uma imagem? Para que eu cruzo uma imagem? Representação, representatividade. Você poderia fazer igual os negros fizeram e colocar os otáceos. Pense agora várias pedras, tamanhos diferentes, com as suas ervas, com os seus assentamentos colocados no congá. Vai ter força igual, vai ter energia igual, se não maior. Mas a representatividade, a visão da pessoa que abre na sua cabeça, na sua memória, na sua criatividade, abre pensamentos e energias específicas, vai ficar um pouco falha, porque você não vai mais estar vendo uma escultura, uma imagem, imaginando aquele orixá. A mesma coisa para todos os caboclos, linhas neutras e assim por diante. Então a imagem serve principalmente para isso, representatividade e orientação para nós, terrenos, tá bom? Beleza, eu já expliquei para vocês como funciona o sincretismo, como funcionam as imagens. Eu vou parar esse vídeo por aqui e vou fazer o próximo vídeo falando do Roncó e do quarto de santo, do Roncó, quarto de santo, e da Ganga, que é o quarto de Exu, para não ficar tão longo o vídeo. Tá bom? Obrigado a todos por enquanto. Assistam o nosso próximo vídeo. Até mais.